dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que momento você vai me assistir, mas eu queria agradecer pelo seu tempo e, claro, agradecer ao PEF Amazônia a oportunidade de estar aqui e falar sobre a plataforma Origem Surf e sobre como essa plataforma está relacionada com a Agenda 2030 e com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e especificamente o de número 14, né, que diz respeito à vida na água. Mas eu poderia aqui relacionar o projeto a outros objetivos também, como igualdade de gênero, por que não, e saúde e bem-estar, entre outras coisas que estão relacionadas com a saúde das águas, né, e a vida na água. Bom, mas antes de começar a falar desse projeto, que nasceu como um blog independente de WordPress, eu quero falar um pouquinho sobre quem sou eu. Meu nome é Janaína Pedroso, eu sou surfista, jornalista, mãe, empreendedora. E se eu criei essa plataforma, né, que hoje é uma plataforma hospedada na Folha de São Paulo, Origem Press, é porque nasceu dentro de mim, em algum momento, uma paixão muito forte pelo mar e pela escrita. E eu vou falar um pouquinho sobre esse amor de mar e escrita, que eles, na verdade, eles surgiram juntos, na mesma fase, na infância. Eu vou falar primeiro do mar. Eu me apaixonei pelo mar quando eu comecei a ir para o Guarujá, nas férias de verão. Bom, eu sou do interior, do Centro-Oeste Paulista, uma cidadezinha bem pequena, chamada Garça. Aquelas cidadezinhas que parece de mentira, sabe? Toda bonitinha, que tem uma igreja, um posto, uma avenida, que todo mundo se conhece pelo nome. Eu morei minha primeira infância toda em Garça. E meu avô, um cara incrível, muito visionário, ele comprou um apartamentozinho na Praia da Enseada, no Guarujá. E daí, lá a gente passava as férias de verão. 30 a 45 dias seguidos na praia. Então a gente embarcava no velho escorte do meu avô Vilmar e abarrotado de coisa. Era fralda descartável, gente, era muita coisa. Pacote no colo, pacote na cabeça, pacote nos pés. A gente ia. Era um apartamento de um dormitório e a família toda ficava lá. E foi nesse lugar que eu me apaixonei por aquele cheiro de maresia, aquela água salgada. Eu vi aquele mar, aquela imensidão. Tomei meus primeiros caldos, peguei meus primeiros jacarés, surfava de prancha de isopor, chegava em casa toda assada, com aquela barriga assada, feliz da vida, morrendo de fome. E muito feliz por ter passado um dia incrível na praia. Voltava para Garça, e foi em Garça, na casa do meu bisavô, que na época já era falecido, que eu descobri a escrita. Ainda na infância, sentava lá no escritório dele, tinha uma máquina de escrever, e eu começava a criar meus personagens e as minhas histórias naquela velha máquina de escrever. E eu levava aquilo muito a sério, guardava e fazia livros. E, enfim, assim surge, né, minha paixão pela escrita e pelo mar. Mas sem que eu tivesse chance de escolha, veio a cidade grande, veio São Paulo. Minha avó materna decidiu levar todo mundo embora, de Garça para São Paulo. E fomos para a capital. Aquilo, obviamente, foi um choque para mim no primeiro momento, aquela cidade enorme, barulhenta, de gente apressada, poluída, fedida, por que não? Eu achava tudo aquilo tão estranho. Mas em muito pouco tempo eu estava extremamente adaptada. A gente é incrível, né? O ser humano é um bicho incrível. Eu estava super adaptada e adorando aquele novo cenário que se apresentou para mim. E foi em São Paulo que eu conheci profissionais incríveis, que eu virei apresentadora de TV Mirim e que assim eu descobri que eu ia fazer jornalismo, que eu queria ser jornalista. E que eu virei surfista propriamente. Olha que engraçado. Foi em São Paulo que eu virei surfista. Surfista de final de semana, mas surfista. Passava a semana toda lá naquela loucura e depois me mandava para a praia, para o litoral norte, para Camburi. E lá eu comecei a surfar mesmo, de prancha e tudo mais. E ter, de novo, esse contato com o mar e me sentir à vontade e ver que, de fato, a natureza, né, que se apresentava antes lá em Garça, de uma forma tão selvagem, às vezes, cachoeira,
pastos e plantações de café e tal. Como aquilo fazia falta para mim, né? Então eu resgatei toda essa presença e esse calor que estar perto da natureza me fazia sentir. E foi em São Paulo que eu também tive oportunidades incríveis de trabalho, conheci gente muito legal. Inclusive, trabalhei na divulgação das metas da ONU na época. Se eu não me engano, foi 2017. E trabalhava no escritório de relações públicas. E lá a gente divulgou as metas globais. Foi muito prazeroso. Entre outras coisas, né? Que eu fiz e que eu amei fazer em São Paulo. Bom, mas São Paulo chegou um momento que me apresentou um vazio muito grande. Na verdade, eu adoeci. Aquela menina do interior começou a gritar dentro de mim e eu entrei numa crise pessoal e profissional muito grande. Eu me perguntava todos os dias, a todo momento, o que eu estava fazendo ali. O trabalho não me fazia mais feliz. Eu não tinha mais o propósito. Me perguntava o que eu queria fazer da minha vida. Eu não tinha muitas respostas, eram muitas perguntas e poucas respostas. Mas eu sabia que eu não queria mais ficar em São Paulo. Que eu queria, de fato, meu sonho de morar na praia, finalmente, surfar de dia de semana ou quando o mar estava bom. E que eu queria, finalmente, escrever sobre surf, viver do surf e viver para o surf. Né? Só que eu não sabia como ainda, mas eu queria isso. Eu queria falar sobre coisas que na minha cabeça faziam muito sentido e que eu não via muito assim, as pessoas falando em sites, em espaços, em revistas. Tinha até algumas coisas legais, mas que eu acho que era pouco falada, sabe? Então eu via que tinha um espaço para mim, mas estava escuro, estava tudo muito escuro. E foi nessa época que eu conheci meu atual companheiro. E as coisas foram melhorando, eu me apaixonei. E teve um dia, no meio da minha crise, tá? Aquela coisa assim, bem bagunçada. Ele falou, Jana, por que a gente não faz um site de surf? Eu olhei pra cara dele e falei, você tá louco? Você sabe o que é um site de surf? Quem vai escrever? Você é arquiteto. Eu posso te ajudar, eu não sei muito bem, eu não gosto de escrever. Ah, legal, você não gosta de escrever e tá propondo que a gente faça um site de surf. Esquece, cara, não vai rolar. Só que aquilo ficou na minha cabeça. Aquilo não saía da minha cabeça, na verdade. Aquilo ficava martelando, tal. Só que eu via que era meio impossível. Falei com umas amigas, com os colegas, falei, e aí, um site, uma plataforma de surf? Putz, esquece, muito difícil e tal, isso daí tá complicado. Eu desisti da minha. Eu só ouvia coisas assim. Mas eu sentia que eu precisava mudar, que eu precisava sair de São Paulo. E eu fiz uma mala, eu e o Felipe, a gente fez uma mala, como se a gente fosse passar um final de semana na praia. Só que a gente não voltou mais. A gente foi, com essa malinha. Era uma mala muito pequena, gente, juro. Eu acho que eu faço hoje uma mala maior, assim, para passar o final de semana em qualquer lugar. E a gente foi assim. E chegamos em Ubatuba e as coisas começaram a acontecer lentamente, óbvio, né? Nada acontece do dia para o outro. Eu comecei a trabalhar para a editora Trip, escrever matérias sobre surf e colocar meu posicionamento, que dizia muito respeito ao ambiente, né? A proteção dos mares e oceanos, a como a gente mantém, né, a saúde desses mares e oceanos, mas também sobre pluralidade, sobre machismo, sobre homofobia, sobre racismo. Tantas coisas ruins que, infelizmente, habitam ainda esse universo do surf. Então, essa era a minha missão. E eu fui construindo isso. Até que um dia eu falei, cara, peraí, eu estava navegando por uns blogs internacionais que eu gostava. Eu falei, o que eu estou fazendo? Eu estou navegando num blog, eu preciso de um blog. Não vai ser um surf, não vai ser um site, vai ser um blog de surf. E dei uma pesquisada e não tinha blog de surf no Brasil. Eu falei, gente, tá aí, esse é o projeto, é um blog de surf. E daí liguei pro meu namorado na época e falei, Fih, é um blog de surf. Ele falou, o que você está falando?
lembra do site, da ideia do site? Não é um site, é um blog. Ele falou, tá, o que é um blog? Eu falei, putz, perfeito aí, as pessoas nem sabem o que é um blog. Então, quer dizer que é um blog, vai ser um blog. E daí, na mesma madrugada, eu decidi o nome, seria Origem Surf. Tava tudo certo, registrei, beleza, não existia Origem Surf. E foi o blog. E a gente viveu em Ubatuba, fazendo outras coisas, né? Vivendo de outras coisas, mas Origem Surf foi a grande mola propulsora que me tirou daquele fundo de poço que eu tava, daquele escuro que eu não enxergava sentido mais para minha vida e, enfim, eu comecei a ver tudo claro de novo e foi muito bom. Foi muito bom porque eu comecei a trazer pautas que faziam sentido para mim, comecei a abraçar causas de pessoas que eu achava que mereciam atenção e que não tinham atenção por N razões, instituições, ONGs, limpeza de praia, ações de proteção ambiental, gente que não tinha visibilidade por causa da cor da pele ou porque eram mulheres, enfim, comecei a explorar tudo o que eu queria e aquilo foi me enchendo de vida de novo. E eu estava em Ubatuba, estava na praia, não estava mais em São Paulo. Então a motivação e os propósitos da minha vida começaram a surgir de novo. Como um amanhecer, sabe? Aquele amanhecer que você olha, assim, você acorda, você só contempla aquele amanhecer e fala, meu Deus, é isso, olha que dia lindo, o que mais que eu preciso, né? Eu faço o que eu amo, eu tô num lugar que me acolheu e que eu acho lindo, eu pego onda, eu tenho saúde, tá tudo certo, né? E tava tudo certo mesmo. E mais do que tudo, eu tinha liberdade e eu tinha um compromisso com a minha natureza, com a minha essência. Foi aí que eu me resgatei, de fato. E daí eu tava lá escrevendo, normalmente, todos os dias eu fazia um post ou outro. E eu tinha poucas visualizações, assim, comparada, né, com hoje, obviamente. Era um blog de WordPress independente. Não me lembro certo, assim, quantas, mas não passavam de 10 mil visualizações mensais. E um dia, eu fiz um post, fui dormir, acordei, como de costume, e fui checar as visualizações, né? Fui checar a saúde do blog. E eu tomei um susto, que eu, de fato, quase passei mal, assim. Na verdade, eu passei mal, porque eram 100 mil visualizações em menos de 2 horas. O meu texto, ele tinha rodado pelo mundo inteiro. Eram pessoas de diversas partes, todos os continentes, acessando o blog, lendo o meu texto. E com isso, vieram os haters, que eu não fazia ideia de o que era os haters, né? Então veio um tsunami, me atingiu em cheio. Eu não estava preparada para aquilo. De fato, eu não estava preparada para aquilo. Eu confesso que eu pensei em desistir na hora. Eu falei, meu Deus do céu, eu tô assustada, não foi isso que eu quis dizer. Eu lia, relia, falava, por que tá tanta gente com raiva? Não foi isso que eu falei, aquela situação. E eu querendo responder todo mundo e não dava conta, e as visualizações explodindo. Eu falei, eu vou deletar tudo isso, eu vou acabar com isso, não foi pra isso que eu criei, eu quero paz. Mas outra parte de mim tava num carnaval de alegria, sabe? Assim, explodindo, falando, meu Deus, aconteceu, viralizou, eu furei uma bolha, eu tô sendo lida por milhares de pessoas nesse exato momento, isso é muito incrível. Eu fiquei muito feliz e obviamente eu mantive e com isso veio um convite da Folha de São Paulo. Foi um convite muito especial, porque eu sabia que eu precisava desse convite, eu sabia que eu precisava estar num portal, né? Eu precisava ser abraçada por um portal, porque eu não ia aguentar por muito tempo ser uma plataforma independente. Então tinha chegado esse momento. E era a Folha de São Paulo, um veículo que eu tinha uma memória afetiva, assim, muito gostosa. Era o jornal da minha família, sempre foi o jornal da minha família. Eu lembro ainda de criança, quando a gente estava almoçando de domingo, todo mundo reunido na mesa, e minha avó ficava, filho, pro meu tio, você leu o Simão hoje? Nossa, tá muito engraçado, ele falou isso. E eu ficava com aquilo na cabeça, e durante muito tempo, quando eu era pequenininha, eu achei que o tal do Zé Simão era um tio, sabe, um tio distante, assim. Quando eu descobri que ele era colunista do jornal, foi uma decepção, gente.
Eu fiquei arrasada. Mas um dia eu contei isso pro Zé Simão, a gente deu risada junto, foi muito legal. E, então, estar na Folha tem um peso, assim, muito legal. E eu falo peso, porque é peso mesmo, tá? É pesado o negócio. Tem uma responsabilidade que eu não tinha antes, né? E que hoje eu tenho. Tem também o lado bom, obviamente, uma credibilidade que eu também não tinha. E hoje eu acho que a plataforma ganhou. Mas eu tenho ainda mais responsabilidade em cumprir com os meus objetivos, né? Que é falar da pluralidade do combate ao machismo, ao racismo, à homofobia e à xenofobia no mar, mais do que nunca. Então são pautas que sempre estão por lá, é um espaço aberto para isso e para discutir, para refletir, sempre com fluidez, com muito respeito por esse esporte que me deu tantas coisas. E o que eu penso, assim, o que eu acho que é mais importante de toda essa história, vou até tomar uma aguinha aqui. É o meu compromisso com o resgate do papel do surfista como um agente de transformação, no sentido de que ele tem que assumir um papel de proteção. Não só dos picos de surf, de um jeito bacana, obviamente, né? Sem localismo, sem agressividade, mas com respeito, com gentileza. E é possível. Mas como um agente de proteção ambiental, a gente depende daquele espaço. A gente deve proteger não só nós mesmos, né? O ambiente marinho, mas esses seres incríveis que habitam esse espaço, né? Essas águas, esses indivíduos multicoloridos, essas coisas que a gente olha e fala, meu Deus do céu, quem criou tudo isso, né? Não vamos entrar nessa questão filosófica, porque não é o intuito, mas eu acho que hoje um dos principais objetivos da plataforma é fazer com que cada surfista tome consciência de que ele é sim um agente de transformação, no sentido de que ele deve proteger aquele espaço, ele deve se engajar em questões ambientais, além de coisas que estão teoricamente não direcionadas ao mar, né? Mas pautas relacionadas a questões indígenas, por exemplo, que são pessoas que são os guardiões da floresta. Sem as florestas a gente não tem rio, a gente não tem mar saudável, a gente não tem nada, né? Então, pautas assim são prioridade na plataforma. E é claro que também a gente assume um papel de fiscalização e de denúncia no sentido de sempre documentar, seja com emoção ou não, mas documentar grandes tragédias ambientais, grandes crimes, né, na verdade. Não tem acidente, né? Então, o que aconteceu em Brumadinho, a onda de regência, uma das melhores ondas do Brasil, acabou praticamente, agora ela está de volta, mas não tem laudo, os surfistas surfam lá e a gente sabe que possivelmente em meio a metais pesados e o derramamento de óleo, que até hoje a gente não tem resposta, que aconteceu no Nordeste, matando tantas espécies marinhas e inviabilizando tantas famílias, né, que vivem da pesca artesanal. Então, esse também é um objetivo da plataforma Origem Surf. É falar sobre a vida no mar, é contemplar a vida no mar. E eu acho que aqui eu quero agradecer de novo ao PF Amazônia e eu estou muito feliz de poder dividir tudo isso com vocês. É a primeira vez que eu conto assim, rapidinho, um pouco da minha história, da história da plataforma. E eu faço um convite para você. Vem com a gente. Quem sabe eu te convenci a virar surfista, mas se não, visita a plataforma e, sei lá, manda um alô. E se você tem alguma sugestão também, a gente está super aberto. E é isso, eu acho. Eu acho que eu cobri tudo que eu queria falar. Eu queria agradecer imensamente
a todos e a você, especialmente pelo seu tempo, ao festival. E é isso. Muitíssimo obrigada.